Olá, tudo bem com você? Meu nome é Soraya e este é o quarto vídeo da série sobre autoridade, exercendo a autoridade que nos foi delegada. Esses 4 vídeos, eu quero deixar isso registrado aqui. Ele é para trazer, claro, tem um ensino, mas também um despertar, porque é um assunto muito complexo, mas não impossível de se aprender. Então eu quero já deixar aqui registrado, estude sobre esse assunto, peça para o Espírito Santo te conduzir nesse estudo, porque é fundamental para a sua caminhada com o Senhor. Por que eu estou trazendo isso, esse alerta? Porque conversando com cristãos de várias denominações, vários países, é possível perceber que muitos têm sofrido por não conhecer sobre autoridade espiritual, ou não conhecem, ou conhecem e não colocam em prática. Preciso deixar claro aqui algo. Eu estou falando isso para você que já é cristão. Ou seja, se você já entregou a sua vida para Jesus Cristo, já o reconheceu como seu Senhor, seu único e suficiente Salvador e busca viver conforme a palavra que ele nos deu, a Bíblia. Caso contrário, se você ainda não é, essa autoridade ela não está disponível para você, tá bom? E se você quiser mandar alguma mensagem, conversar melhor sobre isso, você tem acesso às minhas redes sociais e a gente conversa, tá bom? É fundamental entendermos que a autoridade recebida está totalmente conectada com Jesus Cristo. Quando exercemos essa autoridade, o fazemos em nome dele, Jesus Cristo, que venceu o pecado em sua morte e ressurreição. Com o Espírito Santo, Atos 1:8 nos lembra perfeitamente que receberíamos o poder com o Espírito Santo. E com a palavra de Deus, que além de nossa base, é também um manual de autoridade. Agora sim nós podemos continuar. Esse vídeo é sobre exercer autoridade. Eu quero trazer aqui 2 pontos só para facilitar um pouquinho a nossa conversa. O primeiro, sim, nós podemos e devemos exercer a autoridade que Deus nos deu. A Bíblia nos diz em Filipenses 4:13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o segundo ponto, sim, iremos fazê-lo, ou seja, iremos exercer essa autoridade espiritual. A palavra de Deus nos diz em João 14:12: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Ali Jesus falando. Então, sim, se existe alguma fortaleza na sua mente, alguma seta do inimigo tentando dizer que isso não é para você, você não é capaz, você não pode, você não vai fazer, isso é contrário à palavra de Deus. Então você rejeita esses pensamentos em nome de Jesus e avança para aprender qual é a sua parte nesse processo, nessa jornada de batalha espiritual. Você não vai ficar mais à mercê do inimigo em nome de Jesus. Provavelmente, você já percebeu coisas na sua casa que são estranhas acontecendo, coisas que vão e voltam a acontecer, coisas que você, dentro, por causa do Espírito Santo, você já sabe. Isso aqui tem alguma coisa estranha. É justamente o Espírito Santo te inquietando para aprender e para exercer essa autoridade espiritual, em nome de Jesus. Romanos 8:14 nos diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então, para exercermos essa autoridade espiritual, assim como em todas as outras áreas da nossa vida, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Não é na nossa capacidade que nós vamos estar agindo. Nós não somos deuses, nós não somos as pessoas especiais. Não, é na autoridade do nome de Jesus, é através dele. É com a ajuda do Espírito Santo, é com o ensino da palavra de Deus, aquele ensino que você lê, entende e coloca em prática. Então, isso é muito importante também, porque nós não podemos correr o risco de achar, porque você está exercendo a autoridade que Deus te deu e as coisas vão acontecer, você começar a achar, é por minha causa, eu estou aprendendo bem, eu estou indo bem, olha, eu acho que eu já aprendi esse negócio. Não, não é sobre mim,
não é sobre você. Isso é muito importante nós sermos lembrados. Seguir a direção do Espírito Santo vai nos ensinar a exercer essa autoridade espiritual de forma correta, reconhecendo que Ele, o Senhor, é que nos delegou essa autoridade. Veio dele, em primeiro lugar. Então, com a ajuda do Espírito Santo, com oração, com jejum, com estudo da palavra, uma vida separada em cada batalha enfrentada, seja pequena ou seja grande, saberemos com quem estamos lutando e como devemos lutar. E se é hora de lutarmos, Ele nos ajudará nesse processo de maturidade, porque existe isso também. Existe o momento certo. Tem momentos na sua vida que você vai precisar se calar. Tem momentos que você vai apenas orar. Outros você vai jejuar para tentar ao máximo, mortificar a sua carne e entender aquilo que você precisa entender. Ter as revelações do Senhor para aquele momento da sua vida. As situações, às vezes, elas parecem semelhantes, mas elas são diferentes porque os tempos são diferentes. Então, coisas que hoje nós enfrentamos, muitos cristãos enfrentaram de uma maneira completamente diferente há anos atrás. E para frente vai ser ainda mais diferente. Então, nós precisamos entender, ok, o Espírito Santo me ajuda a entender o que é para eu fazer, quando é para eu fazer e como é para eu fazer. Isso é fundamental para nós. São muitas as situações onde se faz necessário o exercício da autoridade espiritual. Primeiro ponto importantíssimo, fechar as portas na nossa vida que dão acesso ao inimigo. Coisas que muitas vezes não são até pecado, mas são áreas de vulnerabilidade. Você já percebeu que são áreas vulneráveis. Vou trazer aqui um exemplo muito simples. O Instagram, uma ferramenta incrível se usada da maneira correta. Mas você tem ali o seu devocional, você vai ver só uma mensaginha no Instagram. Você já se conhece o suficiente para saber se você for olhar o Instagram naquele momento, você vai ver uma mensagem, vai ver a segunda, vai ver um Reels, vai ver um podcast e aí vai ver a vida das pessoas. Enfim, você sabe que é uma área vulnerável, então você nem chega perto. Nós precisamos ter essa consciência que nós estamos num processo de aperfeiçoamento, mas existem áreas que são vulneráveis para nós. De repente, para você, tomar ali uma tacinha de vinho é uma situação vulnerável, então você nem vai tomar. Você não precisa brincar com o fogo para se queimar, porque o inimigo, ele já sabe quais são as suas áreas vulneráveis. E interessante, você também já sabe. Então, não abra portas para o inimigo agir na sua vida. Número 2. Resistir ao pecado. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios 6, versículos 11 e 12, mas haveis sido lavados, aqui novamente estamos falando para cristãos, tá? Mas haveis sido santificados, sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Viver em santidade já é um exercício de autoridade exercida sobre uma natureza pecaminosa. Então, toda vez que você decide viver de forma separada, eu sei, você provavelmente conhece muitos cristãos que são daquela filosofia, o que tem? O que tem de mais nisso? É só uma coisinha aqui, outra ali, não vamos ser caretas, não vamos ser tão exagerados e radicais. Mas a palavra de Deus nos chama para uma vida radical. E eu quero convidar você, seja radical sim com a palavra de Deus. Não se deixe corromper. Se você está vendo pessoas que estão fazendo, ore por elas. E se tiver oportunidade, traga elas para o centro da vontade de Deus novamente. Mas não se permita corromper. Gálatas 5,16 diz: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Conforme o Espírito Santo ele nos leva à verdade, poderemos discernir o que é profano, o que é falso, o que é engano e exercer autoridade contra tudo isso.
e poderemos então abraçar o que é verdadeiro, o que é puro, o que é santo. Número 3, a autoridade sobre espíritos malignos que estão agindo para impedir o nosso crescimento, seja emocional, espiritual, físico. Lucas 10:19 diz: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno e nada vos fará dano algum. Já usei algumas vezes essa passagem porque ela é tremenda. Então, você sim vai poder exercer a autoridade espiritual contra essas estratégias de Satanás. Número 4. Contra os dardos inflamados do maligno sobre nossa mente. Isso é algo que, sinceramente, eu acredito que é durante praticamente toda a nossa jornada. O Senhor colocou algo no seu coração para você fazer e de repente começam a vir aqueles pensamentos, aquelas flechazinhas. Ah, eu não sou capaz, eu não sou instagramável para estar em frente a uma câmera. Ah, como eu passei por isso, inclusive. Ah, eu não tenho condição financeira para isso. Quando eu tiver, eu faço. Ah, mas eu nasci numa família cheia de problemas, eu não posso fazer isso, muito complicado. Ah, eu já fui tão rejeitado e se me rejeitarem novamente? São dardos inflamados. Imagine você um dardo que ele tem ali, vamos dizer um dardo que está pegando fogo e ele é arremessado em algum lugar. Se você arrancar ele na hora, o estrago vai ser bem pequeno, praticamente imperceptível, mas se você deixar ele lá, ele vai proliferar aquele fogo e ele vai realizar um grande estrago. Então, toda vez que vier um pensamento, você sabe que não está alinhado com a palavra de Deus, você precisa pensar no que você está pensando. Você já vai exercer a autoridade espiritual. Eu rejeito todo esse dardo inflamado em nome de Jesus. Satanás, você não tem poder sobre a minha mente. Eu levo cativo todos os pensamentos a Cristo agora, a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. E tudo aquilo que o Espírito Santo for te lembrando da palavra de Deus, tá bom? Número 5, sobre forças do mal que estão tentando tragar a vida do seu cônjuge, dos seus filhos, parentes, amigos, pessoas pelas quais você ora. É outra situação de exercer a autoridade espiritual. E o número 6, que eu acho incrível, sobre conquista de territórios, inclusive para isso, conforme você vai amadurecendo no entendimento e uso da autoridade espiritual, você pode sim ser usado para conquista de territórios. Mais uma vez vemos a necessidade, a importância de meditarmos na palavra de Deus, aprendendo primeiro sobre Deus, sobre os seus valores, sobre o que é certo ou errado segundo Ele, porque, sinceramente, tem coisas que se nós conhecêssemos melhor a palavra de Deus, nós não precisaríamos nem orar por aquilo, porque nós já saberíamos que aquilo não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Em Efésios 6, 10 até 12 diz o seguinte, foi o apóstolo Paulo falando: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E é tremendo isso, né? É algo que nós precisamos ser lembrados diariamente, porque a minha luta não é contra a pessoa, mas contra aquilo que está agindo através daquela pessoa. E aqui, claramente, o apóstolo está falando sobre batalha espiritual, não é a batalha física, ir lá e atacar a pessoa, né? Se você continuar lendo, ele vai ainda estar explicando sobre a armadura de Deus ali. Esse tipo de batalha, a espiritual, ela não é vencida na força do nosso braço, não é com força humana, é com poder e autoridade recebidos do Senhor. Batalha espiritual se vence com armas espirituais. E eu falei mais sobre essas armas espirituais ali no vídeo de número 3, tá bom? Você pode voltar e assistir. Tiago 4,7 diz: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. 1 Pedro 5,8: Vigiai, porque o diabo
vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então nós precisamos estar vigilantes. Mateus 5, 14 e 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a sua luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Então ali o poder de Deus, sendo operante através do nosso testemunho. E assim como em tantas outras áreas da nossa vida, o exercício da autoridade espiritual, ele vai passando por um processo de amadurecimento. Quanto mais nos relacionamos com o Senhor, com a sua palavra, mais nos separamos do mundo, dos seus valores, mais aprenderemos e exercitaremos a autoridade espiritual de forma correta, com humildade, amor, serviço, trazendo glória a Deus e o crescimento do seu reino. Lembrando, nosso modelo de autoridade é Jesus. E nós vemos um ministério que ele exerceu aqui na terra, onde ele ensinou e demonstrou na prática o exercício da autoridade espiritual. E este deve ser o meu padrão, o teu padrão, enquanto seguidores. Se esse vídeo foi bênção para você, eu espero que ele tenha sido bênção e que você possa ter sido despertado para aprender mais sobre a autoridade espiritual e divulgue com as pessoas que você acredita que podem aprender também. E eu te vejo no próximo vídeo. Deus te abençoe.